em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 25 de agosto de 2017, 17 horas. O patriarca Jó também falou de outras vidas. Tu o fortaleceste por pouco tempo, mudarás seu rosto e o farás sair, e seus próprios filhos não o reconhecerão. Jó 14, versículos 20 e 21. Pudera, se Deus muda o rosto de nossos pais ao reencarnar, como será possível reconhecê-los em outras vidas? E aqui cabe explicar o motivo. Permanecem conosco lembranças vividas com antepassados, lembranças boas e lembranças não tão boas. A ausência deles fornecerá medida da influência que herdamos pelo convívio. Reconhecê-los poderia reacender desavenças e trazer discórdias. O Pai Celestial prefere que os reencarnados esqueçam experiências antigas, razão pela qual Jó ensina que as nossas faces na outra vida serão outras. Equipe TVM complementa a mágica. João Luiz Leal manipulando os botões da máquina. Fernando na câmera e o Luiz Fernando na exibição. Com eles na técnica temos certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será: ouvir é atributo da alma. O mundo está repleto de sons que não ouvimos pela falta de capacidade de suportá-los. Os ruídos mais altos e aqueles mais baixos também são sufocados por disposições protetoras da natureza. Nossos ouvidos foram criados para registrar limitadas vibrações. Proteção especial seleciona e bloqueia sons altos ou baixos. Tal coisa pode ser explicada da seguinte maneira: se ocorresse mudança genética e passássemos a registrar ruídos inferiores a 20 vibrações por segundo, cada passo representaria uma explosão. Ocorreria barulho semelhante a exército marchando. O pulsar do coração, estalos dos músculos e movimentos intestinais nos deixariam malucos. Dá para perceber o quanto o nosso Criador é sábio e perfeito. Dentro da nossa estreita margem de segurança, possuímos controles que limitam o barulho perturbador. Todo barulho perturbador fica limitado. Existem sons agressivos que até causariam enfermidades. Feliz a ideia de desligá-los em benefício da nossa saúde mental. Tudo que existe debaixo do sol se manifesta através de sons característicos. Espécie de quarta dimensão nos revela fatos muitas vezes não registrados nem pela visão nem pelo tato.
aquilo que os dedos não definem, impedidos pela barreira da distância, os ouvidos dimensionam pela vibração sonora. Os habitantes das zonas urbanas, atormentados pela constante invasão de privacidade, são forçados a aprender a desligar o áudio. Apagar burburinho em torno deles é imperativo. Usam 1000 maneiras de defesa pessoal para proteger da poluição que o barulho incessante causa. Como não existe lugar onde se esconder, a única fórmula será o treinamento pelos recursos mentais. Aliás, este campo favorece amplo entendimento pelo aprendizado. As técnicas inventadas se multiplicam. Mago chamado Edison, de fama internacional, lidou com esta matéria de maneira brilhante. Ele conseguiu congelamento do som através da invenção do gravador, que todos nós usamos. Tal coisa, porém, não foi privilégio do ilustre cientista. Existem criaturas espetaculosas que parecem alto-falantes e de carne e osso, sempre espalhafatosas, sempre ruidosas e propensas até ao escândalo. Tudo se identifica pelo som e pela voz. Na verdade, será difícil conhecer alguém antes de ouvi-lo, para termos noção da sua personalidade. A entonação da voz e a maneira de se expressar fornecerão parâmetros do seu próprio caráter. O Apocalipse nos revela que a segunda besta tinha 2 cornos, semelhantes aos do cordeiro, mas ela falava como o dragão, da mesma forma que o dragão. Está lá em Apocalipse 13, versículo 11. Esclarecemos que este cordeiro representa o Cristo. Ele sempre aparece nas gravuras como um carneiro com chifres. Por isso a entidade maligna chamada besta tentou o disfarce dos cornos, forjando semelhança. A besta se disfarçou como pôde, mas a sua maneira de falar mostrou a enganação. Que adianta alguém vestir-se com pele de carneiro, implantar chifres de cordeiro, quando lhe falta a mansidão do cordeiro? Bastará abrir a boca e a enganação aparece. Qualquer detetive aponta o vilão, tão evidente se torna a sua falsa identidade. A entonação da voz revela características da criatura, por mais disfarces que ela utilize. Velho ditado afirma que a imagem vale por 1000 palavras. Este axioma nem sempre poderá ser levado a sério. Eu tenho minhas dúvidas. As bem-aventuranças do Sermão da Montanha de Jesus, por exemplo, não poderiam ser entendidas se não usássemos palavras. Duvido que alguém possa expressá-las usando imagens. Na dimensão mística, o som da voz penetra nos ouvidos, produzindo imediatos efeitos. Símbolos não proporcionariam consolo mágico que alcançamos meditando sobre as bem-aventuranças. Podemos usar o sentido da visão para ler as palavras do nosso Rabi nas páginas da Bíblia, mas não alcançaremos jamais
o impacto daqueles conceitos sussurrados. Por isso Jesus insistiu pela pregação do Evangelho. O som da voz completa o poderoso efeito. Sem voz, a mágica ficará sempre incompleta. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sereis bem-aventurados quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai-vos, porque será grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5, versículos 9 a 12, palavras de Jesus. Alguém será capaz de substituir a luminosidade destes conceitos, inventando imagens para substituí-los? A frase que define o nosso tema, ouvir, é atributo da alma, conduz leveza ao toque e materializa os termos definidos pela voz. Os condutos da audição adquirem revestimento espiritual quando sintonizados com o alto. O que era murmuração leviana, de pouco alcance, de repente se torna consolo e vai muito longe. E neste muito longe, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos vocês para acessar o nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza do João Luiz. Obrigado, João Luiz. E não esqueçam as 123 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite à disposição dos telespectadores. Único clique trará uma dessas 123 palestras esclarecedoras. A página Getúlio no YouTube, constante do site, estabelece ligação direta para 81 palestras. Escolha uma delas e clique, e você terá na sua frente a careta do Getúlio aí te convidando para uma conversa especial. E agora a continuação do nosso tema. Ouvir é atributo da alma. Quando nossos ouvidos ouvem palavras divinas, nossas almas adquirem dedos que tocam e mãos que acariciam. De lambugem nos alcança o alargamento da consciência para discernir com sabedoria. O Espírito Santo aproxima os 5 sentidos, fornecendo dinâmica para que interajam reunidos. A coesão de bloco aumenta o carisma. Nossos dedos físicos não alcançam quase nem metro, não chegam lá. Os dedos da alma podem chegar até o firmamento. O apóstolo Paulo confirma: se existe corpo natural, também existe corpo espiritual. 1 Coríntios 15, versículo 44. Paulo insiste no duplo etéreo da alma e corpo. Se existe algo visível, onde se encontra o projeto no invisível?
Eis aí a questão. Nossas almas e nossos corpos somente deixarão este casamento, esta união, no dia do nosso desencarne. Aí, um deles vai para virar pó e o outro lado vai para iluminar o firmamento espiritual. Creio que justifiquei meu atrevimento apontando para vocês os dedos da alma, o braço gigantesco do áudio espiritual conduz com pressa o socorrista na direção dos lamentos do filho que chora. Quando alguém ouve pronunciar em seu nome, mesmo que esteja cochilando, acordará em seguida. Isto se explica porque somos corpo e espírito não dorme. Quando faltam recursos para chegar aonde nós queremos, a aura que nos envolve poderá se adiantar. Ouvido é o mais social dos sentidos humanos. Aparelho auditivo é parte fantástica desta máquina que Deus nos deu, nos emprestou, aliás. Embora ocupe apenas 15 centímetros cúbicos dentro do corpo, ele consegue distinguir mais de 300.000 variações sonoras, vejam só. Comparando o barulho de alfinete caído no chão, diremos que os ouvidos absorvem sons até trilhões de vezes mais alto que este barulho do alfinete caído no chão. Se o ruído supera limites, a audição se desliga de forma automática. Percebam que Deus Criador protegeu a sanidade deste órgão, indispensável tanto para a nossa vida física quanto para o progresso do nosso espírito. Dissemos há pouco que o ouvido é o mais social dos 5 sentidos. Alguém poderá indagar: ô Getúlio, por que você diz isso? Baseado em quê? Em resposta, diremos que o feto ocupa lugar e naquele lugar ele escuta e registra pulsações do coração da mãe antes de nascer. Semanas antes de nascer, o bebê é o mais sensível e ele ouve mais do que aquilo que ele enxerga. Os ouvidos funcionam melhor do que a vista. Isto explica a razão de que eles adormeçam quando ouvem canções de ninar, anestesiados pelo encantamento do ritmo. Melodias são apreciadas pelas crianças antes que elas escapem do ventre materno. Está provado cientificamente isto. As primeiras palavras do bebê têm sílabas repetidas: mamá, papá, gigi, dadá e assim por diante. Essas associações são pronunciadas no embalo das batidas do coração materno. A doçura dos efeitos benéficos alcançados quando ainda na barriga das mães repercute na tentativa de se comunicar. Por isso dissemos que ouvir é o mais social dos sentidos. A atenciosa audição também se torna remédio calmante. Quem poderá substituir seus efeitos? O crepitar da lenha na fogueira, o cochicho indiscreto de vassoura,
o arrastão conhecido de gaveta que se abre. Cada janela emite rangido especial em nossas casas e nos fornece sensação agradável em nossos corações. Todos estes sons caracterizam ninho, repouso, segurança. A cozinha sobressai pelo aroma dos cozimentos que nos entram pelo nariz. Massa batida em tigela de louça, sopa fervendo no fogão de lenha, sussurrar de cafeteira na mesa de café. Este conjunto de ruídos diferenciados mostra que nos tornamos peixes dentro d'água e que estamos rodeados pela vida. Ouvir, contudo, infelizmente, meus amigos, também oferece cota de perigos. Ninguém se iluda. Abrir os ouvidos pode se tornar complicado para crédulos, incapazes de identificar ventos perturbadores. Com distorções e golpes baixos, doutrinadores interesseiros tentam provar até mesmo chifres em cabeças de cavalos. Eles declaram enxergar o que outros nunca viram e ouvem vozes que somente eles declaram escutar. Doutrinas exóticas afloram dessas vozes e novo barco sem rumo vai navegar as águas turvas do engano. O mundo, já saturado de tantas crenças, se obriga a carregar das costas outra súcia de santos novos. Santos, entre aspas, nunca esqueçam disto. Santos, entre aspas. A teologia deles é colocada em lugar mais alto do que aquilo que Jesus exemplificou e ensinou. E ai daqueles que tentam chamar a atenção para detalhes incompatíveis. Essas figurinhas têm ouvidos mais fechados que cofres de banco. E, infelizmente, somos obrigados a topar com tais criaturinhas de orelhas enormes, porém inacessíveis às verdades que são incômodas para eles. Eles bloqueiam a audição para a clareza do Evangelho, e quando o caldo engrossa, eles se escondem nas alegorias do Apocalipse que as almas simples não entendem. Jesus ensinou com espantosa clareza a reencarnação do Espírito. O Espírito que fora Elias, renascido no corpo de João Batista. As palavras nada têm de complexas nem ambíguas. São transparentes como cristais, sem a menor imperfeição. E se quereis acreditar, disse o grande mestre, ele, João Batista, é o Elias que havia de chegar. Mateus 11, versículos 14 e 15. E o nosso rabi implode, ouvidos bloqueados pelo fanatismo e pela intolerância, dizendo: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus 11, versículos 14 e 15. Nunca esqueçam destas palavras. Este é o Elias que estava para chegar. E neste Elias, caríssimos, nós vamos fazer outra interrupção pequenina em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco.
o Crispim dos Anjos esses dias, me questionou. Getúlio, você repete sempre que Jesus foi o único que mereceu o céu. Como explica, portanto, essas palavras? Vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João, capítulo 1, versículo 51. Pelo texto, nós entendemos que o céu é bastante provado, Getúlio, diz o Crispim, desafiante. Saiba, Crispim, que muito antes da Terra ter sido criada, já existiam espíritos perfeitos de outros planetas morando no sétimo céu. O universo é algo que se perde na noite dos tempos, caríssimo. Não existe apenas a Terra nesse espaço maravilhoso que é a criação divina, não. Existem planetas muito mais antigos que a Terra, que já se encontram na plenitude da graça. Os terráqueos não passam de crianças espirituais com bastante chão pela frente. Quanto ao fato de Jesus ser o único terráqueo nos céus, eu informo que a notícia não foi trazida. Não foi trazida por mim, não fui eu que inventei isto. Eu simplesmente me baseei nas palavras de Jesus. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. O Evangelho de João 3,13, no que concerne aos habitantes da terra, veja só, o Evangelho é claro, só Jesus vivia lá, mais ninguém. Aquela história de Elias no céu é desmentida pelo mestre através dessa frase que ele pronunciou. E depois deste pinguinho de doutrina, a continuação do tema: ouvir é atributo da alma. Nas lições essenciais, Jesus deixou de separar os que possuíam ouvidos e aqueles que mantinham os ouvidos obturados. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, era a sua advertência habitual. O prólogo usado costumeiramente pelo nosso rabi era este: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Esta frase era utilizada em todas as ocasiões que demandavam aprendizes atentos. Orelhas? Orelhas todo mundo tem. Ouvidos atenciosos é que se encontram escassos. O Criador nos projetou com uma única boca, mas teve o cuidado de criar duas orelhas. Falar menos, escutar mais é caminho mais adequado para a aquisição de sabedoria. E Jesus, até de forma bem-humorada, demonstrou pelas entrelinhas que apreciava quem dispõe de ouvidos de ouvir. Estes eram os seus preferidos. A arte e ciência de conversa participativa lá e cá parecem incomodar certas pessoas, no entanto. Até entrevistadores de língua afiada têm dificuldade de respeitar o espaço concedido ao visitante. Eles formulam interrogações e dali a pouco já estão colocando reparos nas opiniões do entrevistado, tentando modificá-las. Esses não foram treinados para ouvir. Certa vez eu caí nas garras de alguém deste tipo. Ele ficou o tempo inteiro colocando reparos nas minhas ideias. Eu falava, ele criticava. A entrevista versava a reencarnação, por sinal, e o entrevistador não escondia sua posição contrária. Ele era fervoroso contra.
O sujeito era ferrenho adversário de outras vidas e a sua animosidade crescia cada vez mais. Segundo o teólogo Getúlio, ele disse, João Batista é apenas parecido com Elias. Não obstante eu ter apresentado a clareza do Evangelho de Mateus, o entrevistador insistiu na visão teológica. Ele tentou tirar proveito da entrevista para mostrar aos seus superiores hierárquicos que era imbatível, venceu o Getúlio. Ele foi traído por excesso de confiança nos teólogos. Ele alimentava a certeza de que me convenceria. No caso de João Batista, como reencarnação de Elias, o Evangelho não admite nem fornece alternativa alguma. As palavras são descomplicadas e até crianças conseguem entendê-las. Alguém sensato que analisa as seguintes palavras de Jesus com certeza concordará comigo. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Marcos 9, versículo 13. Vocês não acham essa frase bastante elucidativa? O flagelo imposto ao Batista, naquela ocasião, contemporâneo de Jesus, que foi sacrificado por Herodes, o flagelo imposto a ele é claramente transferido para Elias. Por quê? Porque Elias era João Batista, só num corpo diferente. Elias já viera, como disse Jesus, e fizeram com ele tudo o que quiseram. Desabafo do mestre prova sua afirmação categórica. Este é o Elias que havia de vir. Teólogos com ouvidos obturados entenderam que Elias era parecido com João Batista. O Joãozinho, de apenas 7 anos, também deu seu testemunho, dias atrás. O meu xará não é apenas parecido, disse o Joãozinho. O meu xará foi João Batista reencarnado, porque Jesus disse isto. O Joãozinho acreditava em Jesus. As Escrituras estão repletas de provas de reencarnação. No caso de João Batista ter vindo com o espírito de Elias, eu vou repetir as palavras do Evangelho para que vocês tirem conclusões. E se quereis acreditar, ele mesmo é o Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus 11, versículos 14 e 15, palavras de Jesus. O nosso rabi começa a explicação com reforço. E se quereis acreditar. Se não quereis acreditar, paciência. Confirmando que realmente João Batista era Elias, o mestre usou sua costumeira admoestação. Eu repito porque é importante ver o quanto Jesus gastou palavras, porque o tema era necessariamente um tema que precisava ser explicado. Isso mostra a importância da lição. Jesus não costumava gastar excesso de palavras. Quantas vezes Jesus fala em 2, 3 palavras, ele define uma lição de horas e horas de outro professor. Jesus não costumava ser prolixo. Se este foi o seu procedimento nesta passagem, concluímos que algo fora do comum estava sendo revelado. Tudo isso nós explicamos para o nosso entrevistador naquele dia, mas ele manteve os ouvidos fechadinhos. Os teólogos dizem assim e assado, e eu prefiro acreditar neles, não em você, Getúlio. Foram suas últimas palavras. João Batista
não é a reencarnação de Elias e ponto final. Ele diz. Se o Evangelho e as palavras de Jesus não bastaram, eu não me considerei em condições para introduzir luz nas densas trevas daquela alma. Apesar de Jesus ter dito que João Batista era mesmo Elias, o nosso entrevistador preferiu atalhos humanos. Que fazer? Preferi respeitar seu livre-arbítrio. Logo depois da entrevista, escutei voz familiar do meu eterno crítico Crispim dos Anjos. Eu voltando. Ele escutara uma parte da minha fala e estava disposto a tirar satisfações comigo. Getúlio, você há pouco defendeu a doutrina da reencarnação. Eu queria lembrá-lo que a doutrina bíblica aponta o descanso do corpo sem vida na sepultura. Séculos e séculos. Eu queria lembrá-lo que não, como será possível alguém que está dormindo na sepultura reencarnar? Eu queria lembrá-lo que a única coisa que restará de nós é o nosso corpo, Getúlio. O espírito não existe, isso é balela. O corpo fica dormindo no cemitério, Getúlio, até a ressurreição. Respondo suas objeções, Crispim, baseado em 1 Pedro 3, versículos 19 e 20. Pedro nos informa que Jesus deixou o corpo no sepulcro de Arimateia e desceu à mansão dos mortos para pregar evangelho a encarcerados ainda dos tempos de Noé. Veja quanto tempo atrás. Se não existe espírito, Crispim, como Jesus chegou lá? Ele só dispunha do corpo e o corpo estava lá no cemitério de Arimateia. Se os desobedientes só acordariam no juízo final, como eles escutaram a pregação de Jesus? Todas essas contradições, caríssimos, nós deixamos ao critério de vocês. Para encerrar mais um bloco do nosso programa, mas dizendo que logo em seguida estaremos aqui de volta para arrematar esta lição. Muito obrigado, meus amigos, e fiquem firmes. Obrigado. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou como cavalo de raça, correndo. E coloque na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 17 horas das sextas-feiras, sempre estaremos aqui, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira, focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Ouvir é atributo da alma. Terá o apóstolo Pedro faltado com a verdade quando disse que Jesus, na sexta-feira, desceu à mansão dos mortos? Se você não crê na existência do Espírito, Crispim, e o corpo de Jesus ainda estava no túmulo, como Jesus terá alcançado aquelas vítimas do dilúvio? Outra pergunta, Crispim. Se você diz que a morte é sono, até ressurgir depois de milhares de anos, dá para imaginar o estado em que se encontravam aquelas múmias. Arrisco a dizer que nem cinzas restavam de seus corpos, pois o dilúvio ocorreu perto da criação do planeta. Se os ouvintes que Jesus escolheu foram contemporâneos de Noé, alguém duvida quanto ao estado de putrefação em que se encontravam?
E você tem o atrevimento de afirmar, Crispim, sem nenhum pudor, que nós somos corpo, apenas corpo, e o espírito não existe? É muita coisa, meu Deus do céu. Coloque vergonha nessa sua cara, Crispim. Jesus desceu em espírito à mansão dos chamados mortos, para conversar com espíritos lúcidos e conscientes. Todas as suas palavras. Espírito não morre, Crispim. Só o corpo vira pó e perde consciência. Perceberam como trocar ideias sem preconceitos pode ser algo construtivo? Quem não pratica a ciência e a arte de escutar, perde 1000 oportunidades de aprender. Já disse hoje e vou repetir, Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma única boca. Infelizes são essas criaturas que desconhecem a ciência da abordagem do mundo dos homens e do mundo espiritual. Eles se encontram completamente ausentes da graça e não perceberam ainda. E o fato é que ninguém pode viver enclausurado em bolhas de isolamento. Nossos ouvidos e nossas bocas foram criadas por Deus para permutar experiências como preciosos atributos das nossas almas. A comunicação humana é essencial, caríssimo. Na cidade de Faro, na província de Algarve, em Portugal, era fácil viver aquela vidinha modorrenta, gostosa. Mafalda Braga, na opinião de seus vizinhos, tinha tudo para viver feliz. Era casada há 10 anos com um italiano extraviado da sua terra, 15 anos mais velho do que ela. Ele se chamava Giorgio Salzarulo. O marido ocupava cargo bem remunerado na estrada de ferro. Minutos antes dos trens partirem, era Giorgio Salzarulo quem anunciava: senhoras e senhores, atenção! Dentro de 5 minutos o trem para a Vila Real de Santo Antônio vai partir. Tomem seus lugares e boa viagem. A voz de barítono do italiano impressionava pelo timbre marcante. Aquele sujeito teria feito carreira como cantor de ópera. Infelizmente para Giorgio, sua esposa Mafalda detestava aquele seu anúncio caloroso. Cada vez que ela escutava a sua voz na plataforma do trem, mais cresciam suas queixas contra o marido. Ela reclamava com raiva. Ele sabe ser gentil e persuasivo fora de casa. Dentro de casa parece múmia de 6.000 anos atrás. Na sua residência, Giorgio Salzarulo entrava mudo e se ausentava calado. O diálogo entre o casal se aproximava do zero. Há 5 anos, as frases pronunciadas eram: por favor, me passe a terrina da sopa, ou a panela de carne, ou uma taça de vinho. Eu não estou aguentando mais, dizia Mafalda. Este silêncio do Giorgio está matando o meu afeto. A vizinha Josefa escutava, mas não intervia. E ela foi convidada para almoçar no domingo de Páscoa. Giorgio se aproximou da mesa, contrariado ao perceber estranhos, convidados que ele não permitiria. Ramiro, filho de Josefa,
trocou palavras com Giorgio e manteve com ele um diálogo enorme, comprido. E foi contando histórias. E o menino disse: estou lendo a história de quadrilha de ladrões que habitam caverna onde guardam tesouros. Ali Babá e os 40 ladrões, replicou Giorgio, se animando pela conversa. Sim, a história é esta, confirmou o menino Ramiro. Estive pensando, se de repente eles esquecessem a senha, abre-te sésamo, e todos aqueles enormes tesouros se perderiam por falta da chave da expressão abre-te sésamo. E o menino ficou esperando a explicação de Giorgio sobre aquilo. Existe outro perigo que você não percebeu, replicou o dono da casa. Sésamo, o gênio daquela caverna, poderia ficar surdo e mudo e não escutaria a senha e os tesouros igualmente se perderiam. Veja só. Tanto uma coisa quanto outra se acontecesse e a caverna ficaria totalmente sem possibilidade de abrir. Foi nesta altura que Mafalda entrou na conversa animada entre os dois. Palavras mágicas terão que ser faladas e também ouvidas para que as portas se abram. É preciso que alguém fale e outro escute, para que não se perca o tesouro do relacionamento. Aquele tesouro que poderia ficar fechado por falta de voz, só pode ser alcançado através da palavra, do diálogo. Permuta de palavras e ouvidos atentos salvarão as riquezas do mundo, disse Dona Josefa inspirada. Quando aquele bendito almoço terminou, meus amigos, Mafalda e Giorgio Salzarolo mantiveram uma conversação animada como não faziam há anos. Ah, espera um pouco, eu estava esquecendo do complemento desta história, meus amigos. 9 meses depois daquele bendito almoço, nasceu Ricardo Salzarulo, naquela residência que se tornara um lugar tranquilo e feliz. De repente, por inspiração divina, aquela casa se tornou sacrário, onde as palavras eram faladas e ouvidas. O garoto Ramiro só pode ter sido atraído para aquele almoço pelo anjo daquele casal em crise. Não temos condições de explicar este milagre de outra maneira. Algo sempre acontece quando alguém fervorosamente não permite que o isolamento destrua a beleza do amor. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Que haja realmente diálogo entre vocês é o que eu desejo. E que as bênçãos de Deus se derramem sobre todos, profusas e maravilhosas. Tudo de bom, meus amigos. Acima de tudo, amor no coração. Muito obrigado, caríssimos, e boa noite.